É uma honra estar aqui na terceira edição do Conecta Leitores, celebrando esses 70 anos de programa. Hoje eu vou falar sobre a Universidade de Guiné Equatorial. A proposta que eu lancei chama-se Português Aqui, Caminhos para uma Política Linguística Efetiva em Guiné Equatorial, que está dentro do eixo Português Pluricêntrico e Cooperação Multilateral. Já fui apresentada. Falando um pouco sobre Guiné Equatorial, só para também contextualizar, é o primeiro leitorado, então é um trabalho que é super pioneiro, um embrião no país. A República da Guiné é um pequeno país que está localizado no oeste do continente africano e faz parte da África Central. Faz também fronteira com o norte de Camarões e o sul do Gabão. Tem uma população estimada de 1.500.000 habitantes, embora esses dados não... Enfim, a depender de quem fala, dizem que a população é menor. Um território de aproximadamente 28.000 quilômetros, que é dividido entre a parte continental e as suas ilhas. São 5 ilhas. Está aqui. É um país muito pequeno, com a população muito pequena. São 5 ilhas, uma delas é a ilha de Bioko, onde está Malabo, a capital. E, bem, nesse país também dividido, são divididas algumas etnias, sobretudo as etnias Fang, Bubi, Bichô e Ndowe. Aqui nós temos um outro mapa do país. Acima, em frente a Camarões, Bioko, onde está Malabo, a capital. Descendo, São Tomé e Príncipe. E ali embaixo, a ilha de Anubon, que é uma ilha importante para a gente falar sobre o contexto português no país. A colonização portuguesa ela vai se dar no início do século XV. Ela é baseada com o tráfico de africanos escravizados. Basicamente, em 1788, Portugal entrega a colônia à Espanha e a independência vai acontecer apenas 2 séculos depois, em 1968. No fim do século XX, o país vai se beneficiar de uma assistência internacional renovada e da entrada como membro de pleno direito da União Econômica e Aduaneira, da África Central, isso no final do século, e também vai entrar na zona monetária da França nos anos posteriores. E toda essa informação é importante para a gente também entender o quadro linguístico do país. E aí eu pergunto, português em Guiné Equatorial, português aqui, como que se dá o português em Guiné Equatorial, que é um país membro da CPLP? O espanhol é a língua oficial, primeira língua oficial do país, é uma língua administrativa, é também uma língua de ensino, e o francês vai ser a segunda língua oficial, vai ser uma língua que é oficial, há muitos falantes de francês, e especialmente por conta desse território da francofonia, as etnias falam suas línguas, especialmente a etnia Fang, que é a maioria. E o português vai ser oficializado em 2010. Vai entrar para a CPLP em 2014. Mas a presença do português é mínima, e ela se restringe à ilha de Anubon, que eu apresentei para vocês, e, na verdade, ela se apresenta como um crioulo, que é o Fadambo. Ali está escrito. Ela tem cerca de 5.000 falantes que estão na ilha, mas que também estão no continente e nas demais ilhas. E é um sistema linguístico que corre o risco de desaparecer por alguns fatores. Destaco 2, a mídia, que está majoritariamente em espanhol e francês, e também por conta da língua de ensino, que é o espanhol. A ilha foi invadida pelos portugueses em 1471 e foi batizada como Anubon por eles. Ela servia apenas como escala no tráfico negreiro que acontecia desde o século XV. O Fadambo é uma língua com maior parentesco com as modalidades linguísticas que são encontradas em São Tomé e Príncipe. Como vocês viram, geograficamente, ela está abaixo, depois das ilhas de São Tomé e Príncipe. E, por conta disso, os falantes dessas variantes linguísticas das ilhas conseguem se entender em suas respectivas modalidades linguísticas. Falando sobre política, eu coloquei política do idioma tentando ali abranger tanto a definição de política de língua como política linguística, baseada em Faustes, que vai dizer que política de língua é um modelo organizacional para o qual os indivíduos são conduzidos em vista de uma educação linguística efetiva.
E política linguística é a capacidade de compartilhar as normas linguísticas humanas por meio de planos que influenciam diretamente o comportamento das comunidades linguísticas. Então, a gente vai ver que, efetivamente, as políticas de língua e linguísticas, respectivamente, vão acontecer no país com a oficialização do português e depois com as ações que vão ser tomadas para a disseminação e difusão da língua portuguesa. Aqui estão, à esquerda, a ilha, onde está Malabo. É um país super conservado, 80% de florestas naturais. Boa parte da população vive nos pueblos, que estão mais dentro do continente. E à direita é onde eu estou atuando, na cidade de Bata, no continente, também chamada de capital continental, porque é a cidade com a maior contingente populacional do país, mais do que a capital, inclusive. Apesar das políticas de língua que foram adotadas, de oficialização e entrada na CPLP, é apenas em 2018 que vai ter entrada de um instituto para ensino de língua portuguesa, que é o Instituto Camões, que atua em Malabo, na capital, na UNRE, que é a Universidade Nacional de Guiné Equatorial, universidade da qual também estou vinculada, só que no continente, em Bata. E aí, com a entrada do IGR em 2022. Desafios. Muitos desafios, são inúmeros, mas eu vou citar alguns aqui que estão diretamente relacionados ao trabalho do leitorado. O primeiro deles que eu coloco é a localização do Instituto Guimarães Rosa. Ele está localizado na Faculdade de Ciências da Saúde e, por conta disso, eu atendo basicamente os estudantes que fazem parte dos cursos dessa faculdade. Embora haja uma faculdade de humanidades e haja uma faculdade de educação também. Haja os cursos de turismo, também há o curso de relações internacionais, há o curso de letras, há o curso de pedagogia, mas eu atuo com estudantes de ciências da saúde. O outro fator também tem a ver com a estrutura do Instituto Guimarães Rosa. O país não possui uma estrutura física, sendo assim, eu sou a materialização do Instituto Guimarães Rosa, possuindo aí um escritório e uma sala de aula, mas, apesar disso, trabalhando muito bem, trabalhando bastante e com muito esforço, né? Mas eu me sinto, a questão da solidão que falávamos, né? Um isolamento, pelo fato de estar tanto numa faculdade que não conversa com a proposta do leitorado e também pelo fato de não ter ali uma instituição física. E também o material didático, eu fiz toda a produção do programa, do material didático, eu me baseio em outros materiais didáticos, inclusive português pluricêntrico, excelente material, Camila, sim. E a questão, não sei também se esse é um desafio para outros leitores que estão no continente, é também achar um material didático que converse com as realidades africanas. Então, por conta disso, todo o material que vai ser adaptado. Lá não tem condições de comprar material, meus estudantes também não têm condições de comprar, mas, então, o que eu faço é pegar outros materiais e tentar formular, a partir daí, um terceiro material, um quarto material, e também adaptando à realidade que eles estão inseridos. E aí eu vou pensar em caminhos, né? Não é só pensar nos problemas, mas também nos caminhos para o aprimoramento do ensino de língua portuguesa, variante brasileira, no país. Bem, primeiro, pensar na formação da instituição de ensino superior acerca do leitorado Guimarães Rosa. Às vezes, a sensação que eu tenho é que não há uma consciência do trabalho, efetivamente, que tem o leitor Guimarães Rosa, que tem o Instituto Guimarães Rosa, em atuação na instituição de ensino superior. Então, um processo de formação com a universidade, eu acho que seria fundamental antes da entrada do leitor. Depois, também, curso de formação de professores. Se o país tem o português como língua oficial, seria muito mais efetivo formar professores de português que atendessem aí a população na educação básica, né? Para que a população acesse o português a partir da educação básica. E, para isso, teria que haver o meu deslocamento para uma outra faculdade, enfim, outras propostas e até mesmo um diálogo com a leitora que está... a leitora do Instituto Camões.
Também a construção do Instituto Guimarães Rosa, uma instituição física, para que a gente possa fazer as atividades culturais. Na ausência, eu tenho feito minhas atividades também no Centro Cultural Espanhol, que tem acolhido bastante, com colóquio, performances. Também vou deixar alguns livros por lá, porque é uma instituição que tem sido bastante colaboradora e acolhedora. E também eu tive numa reunião antes de vir para cá com o diretor da CPLP e falando sobre o leitorado, ele no anseio da aplicação do CELP-Brás, o que, evidentemente, a gente sabe que seria muito vantajoso, sobretudo ao nível de diplomacias e também de intercâmbios entre os países. Eu tenho uma aluna, inclusive, do curso de Relações Internacionais, que foi ao Brasil, está estudando lá, fazendo uma graduação sanduíche, e como um país da CPLP, isso poderia ser bem mais frequente, inclusive também com a entrada de estudantes do Brasil no país. Algumas atividades que eu fiz, esse colóquio sobre literatura decolonial contemporânea no Centro Cultural Espanhol, também uma programação para o Dia Mundial da Língua Portuguesa, no meu pequeno espaço ali de sala de aula. Eu fiz uma programação para os meus alunos, foi muito efetivo. Também participamos do podcast idealizado pela Lua, Pode Ir Hablando. Sim, mas a senhora é a cabeça do projeto, né? E que fizemos um grupo de investigação, foi muito produtivo, já fizemos a gravação, vai sair a publicação, e com os resultados desse podcast, nessa semana, na minha ausência, os alunos estão participando da Semana Científica e Cultural, na UNRE, apresentando os resultados da investigação. E muitas coisas para falar, mas aqui mostrando o embrião que eu estou plantando no país, com esse trabalho pioneiro. E é isso, muito obrigada.